Bom, hoje a gente vai iniciar as nossas revisões e as nossas correções do conteúdo. Primeiramente, a gente vai corrigir a atividade de revisão do primeiro período de vocês. Então, eu peço que vocês acompanhem a correção e anotem as dúvidas de vocês. Número 1. Com base nos estudos sobre gêneros literários, diferencie os gêneros de fiction e os de non-fiction. Dê exemplos de cada categoria. Eu dei uma resposta meio básica, então espero que vocês acrescentem aí na atividade de vocês. Os livros de ficção, que são os fiction, são baseados na livre imaginação dos autores, enquanto os livros de não ficção relatam uma história que aconteceu na realidade. Por exemplo, um livro de ficção que existe é o Harry Potter, né? A história de um bruxo que tem 12 anos e vai para uma escola aprender sobre magia. Por que é ficção? Porque até onde a gente sabe, não existem bruxos, não existe uma escola de magia, não existem criaturas sobrenaturais que aparecem lá. E tudo foi baseado na imaginação da autora. Então, tudo que ela pensou e escreveu, ela produziu um livro. E os livros de não ficção? Esses livros de não ficção, eles precisam estar baseados em fatos, algo que realmente aconteceu na história. Independentemente se aconteceu na vida de uma pessoa, se foi um fato histórico muito importante, para ser considerado de não ficção, ele tem que ser condizente com a realidade. Por exemplo, as biografias. Normalmente, a gente, quando lê biografia, a gente lê histórias que aconteceram na vida de uma determinada pessoa. Então, histórias que realmente existiram, que não são baseadas apenas na imaginação do autor. Então, ela tem que ser fiel à realidade. Número 2. Classifique os gêneros a seguir como fiction e non-fiction. Então, aqui a gente tem alguns, vocês vão colocar se é de ficção ou não ficção. Letra A. Art. Livros de arte são ficção ou não ficção? Non-fiction. B. Horror. Fiction. C. Drama. Fiction. D. Cookbook. Non-fiction. E. Diary. Non-fiction. F. Fairy tale. Fiction. Vocês conseguem se lembrar exatamente o que significa até agora? Letra A. Arte. B. Horror ou terror. C. Drama. D. Livro de culinária. E. Diário. F. Conto de fadas. G. Crime. Fiction. H. Journal. Non-fiction. G. Crime. E H. Revista. Não ficção. Número 3. Ao longo do bimestre, estudamos a formação do present continuous, o presente contínuo, o equivalente ao gerúndio no português. Sendo assim, para se transformar um verbo no infinitivo em gerúndio, nós acrescentamos quais letras ao final da palavra. Primeiro, a gente tem que lembrar o que é o gerúndio no português, não é? Quando a gente fala eu ando e quando eu falo eu estou andando, qual é a diferença? O segundo, a gente tem a noção de que eu ainda estou cometendo aquela ação de andar. Então, esse NDO, andando, cantando, falando, estudando, dá essa noção de continuidade. E o present continuous também. Para a gente dar essa noção de continuidade, a gente vai acrescentar o ING ao final dos verbos regulares, aqueles verbos que nós estudamos nesse período. 4. Transforme os seguintes verbos do infinitivo para o present continuous. Aqui vocês tinham que voltar naquela listinha de regrinhas que nós fizemos durante a aula, ver qual regra é aplicável a cada palavra e aí sim transformá-las em present continuous. Então vamos lá. Letra A. Dance. Vai virar dancing. A única mudança que tivemos, apagamos o E e colocamos o ING. B. Agree. Vai virar agreeing. Só vai acrescentar o ING. Lembra da regra? Quando acaba com um só E, esse E desaparece e ganha ING. Quando acaba com dois Es, os dois Es mantém e acrescenta o ING. C. Cry vai virar crying. Eu apenas acrescentei o ING. Stop vira stopping. Cut, cutting. Qual a semelhança?
Monossílabo, monossílabo. Terminou com consoante P, T. Eu vou dobrar a consoante P, T e acrescentar ing. Então, stop vai virar stopping, cut, cutting. Begin, beginning. Eu também dobrei a consoante e acrescentei ing. Play, playing. Apenas acrescentei o ing. Número 5. Sobre os adjetivos de comparação, aprendemos que eles podem aparecer como sem comparação, comparativo e superlativo. Sendo assim, escreva abaixo os elementos necessários para realizar as comparações em inglês das seguintes frases em português. Então, você vai ter que ver como que a frase está em português, se ela é sem comparação, se ela é comparativa, se ela é superlativa. E aí sim, transformá-la em inglês. Primeira frase. Ela é a garota mais bela da escola. Com quantas pessoas eu estou comparando essa garota? Com toda a escola, então é superlativa. Se é superlativa, a gente vai colocar the most ou the least. The most se for mais, the least se for menos. Aqui ela é a mais bonita ou ela é a menos bela? Ela é a mais bela. Então vai ficar she is the most pretty girl from school. Aqui teve só um pequeno errinho, tá? É from. Não é form. Pronto. Letra B. John é o mais inteligente que Adam. John é menos inteligente que Adam. Eu estou comparando quantas pessoas? John e Adam. Então são duas. Então é comparativo. Se é comparativo e ele está indicando uma inferioridade, eu vou colocar o less e o than. Menos que. Então John is less intelligent than Adam. Less than, adjetivo no meio. C. Adam é tão esperto quanto André. Adam is as smart as André. As, adjetivo no meio. Essa não tem erro, né? D. Lucas é o mais nervoso da família. Lucas is the angriest of the family. Lucas é o mais nervoso da família. Lucas is the angriest of the family. Por que eu não coloquei the most angry? Porque a gente sabe que para ser superlativo a gente pode colocar o EST ao final do verbo. Então, Lucas is the angriest of the family. Bella é a menos estressada da empresa. Bella is the least stressed of the company. É a menos, least. F, eles formam o casal mais bonito da série. Eles, mais bonitos de onde? Da série. Então, eu tô comparando com um monte de gente. Então, é superlativo. Então, they made the most beautiful couple of the series. The most beautiful. Vê que o verbo, o adjetivo não muda? O que vai mudar é esses elementos que indicam que ele é superlativo. Então, the most beautiful couple of the series. G. O parque da cidade está tão frio quanto o gelo. Essas duas, a G e a H, são aqueles ditados que eu ensinei para vocês. Lembra? Aquelas formas de expressão. Então, frio quanto gelo. Frio e calculista. Vocês vão usar aquela forma que a gente estudou nos ditados. Então, the city park is as cold as ice. Frio como gelo. As cold as ice. Isso quer dizer que está muito frio na cidade, no parque da cidade. H. Ele será bom nos negócios. É frio e calculista. He will be great in the business. Agora o ditado. Is as hard as nails. É frio e calculista. Que literalmente seria, ele é duro como um prego. Bom, espero que vocês tenham acertado a maioria. Se não, corrijam. Anotem as dúvidas que vocês têm no caderno e me façam assim que me encontrar. Até a próxima.